Estou aguardando você também aqui no nosso WhatsApp. E você vive com a sensação de não ter tempo? Eu confesso a vocês que eu convivo com essa sensação. Eu acho que a maioria dos meus amigos ali na redação, aqui, né, quem está me assistindo, sonha em ter um momento para simplesmente não fazer nada. Ou mesmo assim, vou sair para passear, sem que o relógio me chame a todo instante. Será que é possível a gente criar um tempo para si mesmo? Eu estou recebendo hoje 2 profissionais que eu fui buscar para conversar a respeito disso. Vou começar por ela, viu, Zé? A Bianca Castro, que é psicóloga, e o José Ricardo Mendes, que é consultor e treinador empresarial e há 15 anos vem lidando ali com a gestão do tempo. Muito obrigada a vocês dois que tiraram o tempo, né, Bianca, para vir conversar. E eu vou trazer uma pergunta para vocês dois, para a gente começar essa prosa. O tempo, ele é uma escolha? Ele é uma prioridade? Ou hoje em dia ele é um privilégio? O que vocês me dizem? Acho que ele é uma mistura dos 3, assim. É claro que ele é um privilégio em muitos momentos. A gente estava até conversando aqui sobre o acúmulo de papéis. Algumas pessoas têm mais papéis, mais funções e aí menos possibilidades de escolher como desfrutar do tempo. Ele é uma escolha em muitos momentos e até em micro decisões, micro escolhas, assim. Então, a gente faz pequenas escolhas e por muitas vezes elas parecem automáticas, mas não são. No final do ano, a gente sempre tem a sensação de eu não fiz nada o ano todo, o ano passou eu não fiz nada. Quando a gente olha para trás, a gente sempre consegue perceber micro decisões, né? E ele é uma prioridade quando a gente traz para esse exercício mais consciente de como eu vou gastar meu tempo, como eu vou organizar o meu tempo. Aí sim ele se torna uma prioridade. O problema é que ele está se tornando uma prioridade quando a gente fala da falta de tempo e não de como aproveitá-lo, né? Exatamente. E dentro dessa perspectiva aí de escolhas e prioridades, é o desafio que a gente tem todo dia, né? Porque a gente pode ter um método, ferramentas, agendas, mas se a gente não souber o que colocar ali, né, quais as escolhas que a gente vai fazer ao longo do dia, sejam escolhas ou decisões maiores ou menores, o tempo vai passando. Então a gente tem exemplos, por exemplo, de pessoas que acordam de manhã e demoram muito tempo para escolher uma roupa, por exemplo, enquanto tem pessoas que já minimizam, né, a possibilidade de escolher ali, colocam menos escolhas justamente para ganhar tempo. Otimizam essa escolha. Otimizam a escolha para poder ganhar tempo. Então, assim, e diante de tudo isso, é um privilégio porque a gente não sabe se amanhã ou daqui a pouco esse tempo vai existir. A gente não tem total controle, domínio sobre ele. Eu costumo dizer em alguns treinamentos assim que a gente acordou, abriu os olhos, então foi dada uma nova largada, um novo ciclo e vamos aproveitar ao máximo dentro daquilo que a gente tem de disponível, porque é um privilégio a gente estar acordado, vivo e tendo condição de fazer tantas coisas aí ao longo do dia e dos próximos, se assim a gente tiver, né? E aí eu fico pensando, a gente está vendo algumas imagens que o nosso editor querido Leandro separou, essa briga com o relógio, né? Para vocês, você falou dessa questão de como a gente está gastando o nosso tempo, né, Zé? E isso vai gerando uma ansiedade muito grande, uma culpa muito grande e um cansaço, que eu diria assim, para ser bem redundante, um cansaço exaustivo, não é, Bianca? Estamos esgotados mentalmente. A gente vive burnouts e antes o burnout ele era um tema pouco falado. Burnout a gente foi descobrir que ele era relacionado ao trabalho. Hoje em dia não, a gente tem burnouts de todos os tipos, de todos os jeitos, em todas as esferas sociais, justamente porque estamos esgotados. Somos uma sociedade esgotada. A gente tem múltiplas escolhas, somos a sociedade com mais poder de escolha. E isso suga totalmente nossa energia. Tanto é que, quando a gente fala de gestão de tempo, é irônico porque a gente tem tudo para automatizar o tempo, para economizar o tempo. A gente tem robôs que limpam a casa. A gente tem meios de transporte que economizam o nosso tempo. Mas a gente preenche esse tempo com outras coisas, com mais demandas, com mais cobranças. Então estamos totalmente sobrecarregados e esgotados. Até que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente não consegue fôlego para isso. E aí a gente fica soterrado, né?
Fica só no automático, como você disse. Automático. Zé, é muito interessante isso que ela trouxe, que a gente já tem demandas, todos nós aqui trabalhamos, temos um horário de trabalho, temos as demandas pessoais, ela é mãe, você é pai, né? Então isso demanda muito e vamos colocando outras demandas. Que demandas seriam essas em tempos tão modernos, né? Então, algumas demandas a gente é meio que engolido por elas. Então, a gente estava até conversando ali, o excesso de redes sociais, o excesso de canais de comunicação. Então, a gente muitas vezes se acha obrigado a estar participando de tudo. E a gente não tem condição de fazer tudo isso. A gente tem que saber organizar o tempo e saber como fazer essas escolhas aí de onde a gente vai entrar ou não. Então chega uma pessoa, por exemplo, chega e fala assim, você viu tal vídeo em tal plataforma, em tal lugar, no Instagram, no TikTok, não sei o que. Eu falei, se eu for fazer e verificar todos os vídeos que todo mundo manda em grupos de WhatsApp, a dificuldade que eu vou ter de viver a minha vida, porque eu vou estar acessando e sendo obrigado a entrar em todas as coisas que me mandam ou que me estão possíveis aí, e eu tenho que chegar a um ponto e falar assim, peraí, qual é a minha prioridade? O que eu tenho que fazer para que o meu tempo seja adequado para aquilo que eu quero executar, exercer, as entregas que eu preciso fazer, seja no trabalho, seja em casa, seja para mim mesmo. Exato. Igual foi dito aí, eu preciso achar esse tempo para ter uma dedicação a mim mesmo, porque senão como é que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim, né? Não tenho tempo nem para cuidar de mim mesmo. Eu quero saber porque o Zé Ricardo ele trabalha com a gestão do tempo, né? E foi uma decisão pessoal também estudar mais sobre isso. Ele vai trazer para a gente aqui daqui a pouquinho. Posso pedir ferramentas para você? O que a gente pode? Algumas dicas, livros, né? Ótimo, a gente vai falar sobre isso. E a Bianca me chamou a atenção para uma questão. Essa falta de tempo por nichos. Você trabalha muito com mães, principalmente as recém, né, que estão ali com seus bebês nos colos. E isso, você percebe que o tempo para elas também vai ficando, parece que escasso? Além de escasso, a gente tem uma mudança de perspectiva, sempre que a gente muda de papel. Então, elas que não eram mães, quando se tornam mães, a gestão do tempo, em tese, muda totalmente. E funcionar no tempo de outra pessoa e ainda mais funcionar no tempo de um bebê é muito mais complexo, porque a gente abre mão do próprio tempo, a gente para de entender sobre as nossas necessidades, sobre a priorização, a gente passa a priorizar as vontades do bebê. E as expectativas em torno disso também mudam, porque antes o tempo que eu gastava comigo, com a minha profissão, com os meus outros papéis, com as minhas outras identidades, passa a ser totalmente voltada para uma terceira pessoa, uma nova pessoa. Então, a gestão do tempo, quando a gente se torna mãe, muda e frustra. É muito frustrante. Não é? E como é que a gente... O Rafael, eu preciso de ajuda aqui dos meninos para saber se eu tenho tempo. Ai, tá vendo? Olha o que eu acabei de dizer, Zé Ricardo. Porque eu lido com o tempo a todo momento. E nesse tempo, a gente tem mais 3 minutinhos aqui, mas eu queria que você trouxesse para mim agora, Zé Ricardo, por onde que eu começo? Por exemplo, mudança de papel, trabalho, faculdade, quero tomar café, quero fazer atividade física. Como é que eu começo a olhar para esse meu tempo? Um dos exercícios interessantes é você fazer uma lista dos papéis que você tem executado hoje. Boa. Então, quando isso fica claro, e quando a gente fala de papéis, é o papel de mãe, de pai, de colaborador numa empresa ou o empresário, né? E aí você pega todas as áreas e vê quais os papéis que eu represento em cada uma das áreas de vida. E aí, se tiver um excesso de papéis, que geralmente são 8 a 10 papéis que você está exercendo num período de tempo muito curto, você vai ter que repensar alguns papéis. Ou deixar de executar aquilo que é possível, não tem como deixar de ser mãe. Não tem como deixar alguns papéis que são essenciais. Mas alguns são possíveis, talvez, jogar mais para frente. Eu não vou estudar alguma coisa agora e vou estudar mais adiante, porque eu preciso encaixar isso dentro da minha agenda. Então, um exercício interessante quais os papéis que eu estou representando hoje. Se eu tiver com poucos papéis e quero encaixar algum, ver se é possível isso dentro do espaço de tempo
que eu tenho, que é limitado, né? Eu tenho um dia com 24 horas, uma semana com 7 dias, um mês com 28, 30 ou 31 dias, eu tenho que encaixar tudo isso dentro desse espaço de tempo. E quando a gente tem essa noção, eu acho que diminui muito a cafubira que se instala, não é, Bianca? A gente tem uma ansiedade como se as coisas sempre estivessem saindo do nosso controle, se a gente quisesse controlar tudo, né? Toda a agenda, 100% da agenda precisa estar controlada, 100% do tempo precisa estar controlado, só que é impossível fazer isso. A gente estava falando, ele falou, né? Uma técnica boa é a gente organizar só 50% do dia. E é isso, porque os outros vão fugir do nosso controle. Então, a ansiedade, ela acaba dizendo pra gente que a gente precisa o tempo todo estar controlando tudo, tudo precisa estar agendado e organizado e milimetricamente calculado. Então, quando a gente coloca assim, coloca no papel, eu tiro da minha cabeça, porque a minha cabeça é totalmente catastrófica, e coloco no papel, isso me deixa mais aliviada. Né? Conversa boa, e ela está só começando com a Bianca Castro, o José Ricardo Mendes. Você participando comigo, pode fazer a sua pergunta também. Olha que interessante a Eugênia. De 2 anos para cá, tenho respeitado o meu tempo. Priorizo o meu cansaço, o meu corpo. Não abro mão de alguns detalhes simples. Se não for assim, eu não consigo ajudar o outro. Foi o que vocês bem reforçaram aqui. Né? Não tenho me cobrado nada porque não quero dever bala para mim mesma. Eugênio, obrigada, viu? Já volto com vocês dois aqui, tá bom? E com você também. Olha só, a Simone Aparecida de Araguari, do bairro Santa Helena, está assistindo a gente. Simone, um beijo para você e obrigada por tirar esse tempinho e acompanhar você. Um beijo, viu? A gente sabe que o dia tem 24 horas, mas a sensação que a gente tem é que elas são poucas, para o tanto que precisamos e queremos fazer. São esses 2 verbos. Do trabalho aos projetos de vida, aos momentos de descanso, nós nos perdemos e parece que estamos distantes demais de conseguir lidar com as horas, com os dias, com o tempo que segue. Você tem essa dificuldade? Será que é impossível ter o tempo a nosso favor? Com a gente hoje a Bianca Castro, que é psicóloga, e o consultor e treinador empresarial José Ricardo Mendes. Obrigada mais uma vez. Vocês acompanharam a história da Sueli. Eu queria só puxar um pouquinho, porque ela trabalha bastante, ela teve marcos do tempo, não só na pele, no rosto, mas ali na vida dela. E me parece que ela lida bem com esse tempo, o Kairos e o Cronos. O que vocês acham? Eu percebo assim, a Sueli, ela renovou a energia e me fez lembrar de um livro que eu li há muito tempo atrás, que fazia um contraponto, que eu estava estudando muito sobre tempo, organização, agenda, planejamento, e o livro, o título dele é Energia e não o Tempo, o seu recurso mais importante. Porque os dois são recursos, né? A energia é um recurso, o tempo, o dinheiro, e se eu tenho tempo disponível, mas não tenho energia, e é isso que ela mostrou ali, uma disposição, uma energia, um propósito. Olha, eu não sei até quando vai, mas enquanto eu tiver forças e eu me conectei com essa atividade aqui. Então, muitas vezes a gente fala que não tem tempo, mas na verdade a gente desconectou do propósito, do sonho, a gente perdeu a energia. Quando fala de energia, é energia física, energia emocional, energia espiritual, né? A sua crença, a sua fé. Então, quando isso se soma e você conecta isso dentro de um espaço de tempo ali, você consegue de novo conseguir conduzir a vida. E ela mostrou isso pra gente. Ela tá no gás ali, na energia, e vamos em frente. E parece que em paz com o tempo, não é, Bianca? Ela deixou de ser refém, né? A gente tá muito refém. O tempo que era pra gente usar como um recurso a nosso favor, tá tornando a gente prisioneiro dentro das horas, assim. A gente tá trocando o tempo como se fosse uma moeda, realmente, e ficando refém disso. Então ela não se tornou refém nem do tempo de vida que ela tem, nem da idade, nem dos rótulos da idade, do que ela poderia ou não fazer, mas também dona do próprio tempo, assim, no dia a dia. Escolher isso deixar de ser refém. Eu achei incrível. Zé, você trouxe algumas questões pra gente, a primeira ferramenta ali, de olhar para o multitarefa, as pessoas multitarefas que somos, né? Qual que seria um outro passo para eu poder me organizar e ter esse tempo, eu não diria no controle, mas assim, que eu pudesse olhar para ele com menos medo, né? Como a Bianca já falou, a questão do planejamento do tempo, ela é importante para que eu não queira preencher tudo.
Então eu tenho ali uma semana para desenvolver várias atividades e que eu não ocupe 100% desse tempo e vou acreditar que eu vou conseguir fazer. Porque a gente precisa, além de fazer esse exercício dos papéis, depois de identificado cada um, você vai encaixar esses papéis dentro de uma agenda, né? Mas, para isso, você vai precisar ter uma noção de quanto tempo você vai dedicar para cada um. Então, a gente sempre fala, como foi abordado aqui, o papel de mãe, de pai. Num primeiro momento, o bebê é todo dependente, precisa de um cuidado maior e tudo mais, então a dedicação vai ter que ser quase que exclusiva, né, vamos dizer assim. Mas o tempo vai passando, você tem que criar situações para que a criança vai se desenvolvendo e você vai deixando ter uma autonomia e não ter aquela dependência de estar ali com você. Então, você vai descobrindo o seu tempo, mas tem muita gente que vai mantendo essa relação de dependência, às vezes por muito tempo, né? E aí não sobra realmente tempo para cuidar de si mesmo. Até para a gente ensinar para as próximas gerações o que fazer com o tempo, né? Sou uma geração totalmente ansiosa, a gente corre contra o tempo todo, a gente precisa ser produtivo o tempo todo, uma ansiedade sem fim. Agora, quando a gente está falando na educação das crianças da próxima geração, a gente já fala, por exemplo, menos telas, menos desenhos, porque os desenhos vão tirar o tempo das crianças para as crianças viverem o tédio. Que é o que a gente nos permite viver o tédio. Então, acho que a gente está tentando ensinar as crianças da próxima geração o que fazer com o tempo, como contemplar, como acalmar, poder descansar. Então, acho que é isso, a gente está ensinando para eles. E não você falou de ensinar, mas acho que cada um de nós também vai descobrindo isso, não é? Sim. Se permitindo, porque a culpa vem. Claro. Você falou de produtividade, você tem a sua produtividade, você tem suas metas, você também tem, né? Eu também tenho. Como é que a gente não sente culpa de contemplar, de falar assim, amanhã eu não vou fazer absolutamente nada e de repente eu vou até fazer, mas aquilo que vai me preencher? Como é que é isso, Bianca? O primeiro passo é a gente alinhar expectativas do que é possível, dentro do tempo que eu tenho, o que é possível. O que a gente vê é que a gente quer muito ser tudo e ser o melhor em tudo. Então, você comentou que um amigo seu não tinha tempo para correr, mas assim, a gente não quer mais correr por correr. Eu não quero correr, eu quero ser a melhor. Eu preciso ter o tênis e a roupa e eu preciso correr o máximo possível porque eu vou correr uma maratona. Eu não posso simplesmente desfrutar daquele momento. Ele não pode ser um descanso. Eu não corro para descansar a minha cabeça. Eu não posso, por exemplo, ler um livro para descansar a minha cabeça. Eu tenho que ler um livro porque eu tenho que ler um livro por mês, porque eu coloquei na minha cabeça. Porque eu preciso... E aí eu sinto culpa e eu fico presa num ciclo de expectativas irreais e frustrações. É impossível não se frustrar, porque a gente tem 24 horas. Não vai dar para fazer mais do que aquilo que é matematicamente possível. Então, o primeiro passo é a gente alinhar expectativas, encaixar o descanso como algo que é parte do necessário e entender o que é possível, para a gente não ficar sempre se culpando por algo que é inalcançável. E adoecendo também, né? Claro. Essa questão, você falou dos papéis, essa questão de na agenda, seja ela no celular, seja na agenda de papelzinho, colocar esse espaço para pausa, pelo menos para clarear num primeiro momento de organização. Isso funciona? Funciona. Agora, sábado de 8 às 9, ninguém me chama, estou tomando café demorado. Então, funciona desde que, além de colocar na agenda, eu entenda o que rouba o meu tempo nessas situações. Perfeito. Porque se eu não tomar cuidado, as pessoas vão invadir o meu tempo, a minha agenda, por mais que eu tenha colocado ali, eu vou dedicar tempo para mim. Mas aí alguém me liga, o telefone toca, o WhatsApp chama, aí eu mesmo desconecto daquilo e eu estou pensando ou querendo fazer outra coisa. Então eu preciso de uma certa disciplina para cumprir aquilo que eu mesmo planejei. Porque senão as outras coisas ou pessoas vão me roubar isso. Sequestrar. Vão sequestrar o meu tempo. Então, entender os papéis, o que é importante para desenvolver e desempenhar cada papel, e às vezes não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade. Então, às vezes 1 hora, 30 minutos com o filho é melhor do que ficar
3 horas com ele no sofá assistindo televisão, mas na verdade você não está conectado ali, nem conversando, nem se relacionando, porque você dedicou uma quantidade de tempo, mas não tem qualidade de tempo. E eu estou falando isso porque a gente vive isso no dia a dia. Todos nós, né? Todos nós. Eu estou ali em casa, eu tenho 2 filhas, de repente eu estou lá assistindo uma televisão e desconectei do que está acontecendo ao meu redor, e eu tinha falado que ia dedicar aquele tempo para a família. Mas na verdade eu estou ali assistindo a TV e estou totalmente desconectado. Então a gente tem que estar atento a isso para que o tempo realmente seja bem aproveitado, com intensidade, com a energia que a Sueli tem ali. Né? E o desafio é manter isso a maior parte do dia, ou a maior parte do tempo possível. Eu vou ter que chamar a Tatiana, mas já vou trazer a Luciene, Bianca. Ela é uma mãe atípica que contou um pouquinho da história dela, tá? A Tatiana tá com algumas pessoas, né, que conversam com ela tá com 2 mulheres ali, eu não sei se 2 meninas, né? Tatiana, para essas 2 convidadas aí, o tempo já é mais ou menos ali limite? Me conta, tão novinhas? Estão brigando com o tempo? Mônica, exatamente isso, né? A gente acha às vezes que, nossa, o tempo é com a idade, né? Que a gente vai ficando mais sem tempo, com o tempo... Não, minha filha, as jovens mesmo... Ó, eu tô aqui com a linda Maria Eduarda, a linda Maria Júlia, e elas, dizem elas que não estão tempo para mais nada, mas eu quero conversar para saber direitinho. Boa tarde, Maria Eduarda, eu vou começar aqui com a Maria Eduarda. Você não tem tempo mesmo para nada? Boa tarde. O tempo é difícil mesmo. Ainda mais a gente que acorda 4 da manhã, estuda integral, chega às 7 da noite, ainda tem que fazer as coisas de casa, ainda tem que estudar para o vestibular que está logo ali. Complicado. Meu Deus, você sai de casa que hora mesmo? 4 da manhã. 4 da manhã. E assim, o celular também rouba tempo? Rouba tempo, porque às vezes o que a gente podia estar fazendo ali, às vezes o celular distrai, chega uma notificação, a gente quer ver, a gente começa a ver um vídeo e na hora que a gente está vendo já passou 1 hora. E se você tivesse tempo, o que você queria fazer? Se tivesse mais tempo, né? Acho que fazer uma viagem e passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Ai, que lindo! Isso aí, mas você vai ter mais tempo, tem muito tempo pela frente, né? Maria Júlia, me conta, você também tá aí afundada nos estudos, que bom, mas sem tempo para fazer qualquer outra coisa da sua idade. Sim, porque eu também saio de casa 4 da manhã, eu chego 7 da noite, dependendo assim do trânsito, e se não estiver chovendo, chego em casa, eu vou organizar as minhas coisas, organizar a casa para o dia seguinte. Acabo não tendo tempo para fazer nada também. E fim de semana também? Final de semana eu tento estudar para as provas, fazer as atividades atrasadas e as que estão lá também. E também estudar para o vestibular, porque eu estou no 3º ano, né? Tô chegando. Meu Deus, e aí a mesma pergunta eu faço para vocês. Se você tivesse tempo, mais tempo, o que você gostaria de fazer? Eu também ia querer ficar mais com as pessoas que eu amo. Talvez me divertir mais, fazer coisas legais que não sejam mexer no celular. Ter tempo de lazer, né? Fazer uma viagem. Eu não perguntei, quantos anos você tem? Eu tenho 17. 17. E você, Maria Eduarda? 17 também. 17. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu vou te falar que vocês ainda têm muito tempo pela frente, mas claro, né? Também tem que descansar um pouquinho, não é isso, Mônica? Com certeza. Eu estou aqui, assim, estupefacta com a rotina dessas 2 Marias que toparam falar conosco. Leve meu abraço, viu, Tatiana? 17 anos, Bianca e Zé Ricardo, e já vivendo esta rotina atribulada, elas não têm tempo para viver um pouco também ali o que os 17 precisam trazer de emoção, não é? Eu confesso que eu fiquei meio assustada. Então, eu também fico, mas assim, eu estou vivendo isso dentro de casa. Né? Eu tenho uma filha de 17, outra de 15, então está bem nessa fase aí de 3º ano, se preparando para Enem, vestibular, e é realmente um desafio muito grande. E o nosso papel enquanto pais ali, eu, a mãe, né, é buscar criar esses momentos para ela desacelerar, buscar recarregar baterias, energias, né, para não se desgastar tanto. Mas é uma realidade. Tem momentos na vida da gente que realmente a gente vai ter que se dedicar com toda a intensidade, porque é uma fase. Só tem que tomar cuidado com essa cobrança pelo desempenho, que aí acaba afetando, porque de tanto cobrar, você tem que entregar resultado, você tem que passar no vestibular, você tem que se dedicar demais, não cria o tempo
do descanso, do recarregar a bateria, recobrar as energias, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa aceleração toda. É assustador por um lado, né? Duas Mas é bonito, jovens, né? mas é bom ver o empenho delas também, é só achar o tempo aí de desacelerar. Como é que elas vão achar esse tempo? Porque precisa equilibrar, não é, Bianca? Você também já passou por isso, né? O difícil é o momento, a fase, né? O pré-vestibular ali, o ano que elas estão vivendo, que é o terceiro, é uma fase, assim. Acho que conciliar, tentar equilibrar com esses momentos de descanso, mas esse descanso sem culpa. Porque o descanso com culpa não é descanso. Não vai adiantar nada. Se elas descansam no domingo, igual elas falaram ali, a gente tenta descansar um pouco no domingo, mas se não está sendo com as pessoas que elas amam e não está servindo como descanso, então não é descanso. Então, assim, procurar... Eu acho que a grande questão é que a gente não tem encontrado muito significado no nosso tempo. Qual que é o significado que eu quero atribuir ao meu descanso? O que eu quero que seja meu descanso? Meu descanso não vai ser o mesmo que o seu, não vai ser o mesmo que o seu. Então, encontrar o que elas querem como descanso, o que elas querem viver. Eu acho que isso também é importante, encontrar o significado das coisas. Adorei isso, significado, né? Deixa eu trazer aqui a querida Luciene. Ela falou que tem uma criança com TEA de 3 anos e uma mocinha de 11 com TDAH. Então, de segunda a sexta-feira, ela fica envolvida com as filhas, na agenda ali das filhas. Ela tem uma rede de apoio. Ela falou assim, Mônica, eu me sinto muito sobrecarregada, mas amo ser mãe de crianças especiais. E como ela consegue organizar o tempo? Eu acho que foi uma pergunta que você fez, né, Lu? Como é que ela consegue organizar esse tempo para ela? O que ela pode fazer? É um desafio grande, mas que bom que em meio a tudo isso que ela falou, eu amo. Eu tenho prazer em estar fazendo isso. E esse é o ponto principal, porque por mais que seja cansativo, às vezes, desgastante, se tem amor, se tem envolvimento emocional, se tem propósito, a gente vai encontrando formas, né, de passar por esse tempo e encontrar alegria, encontrar prazer naquilo que está fazendo. E o desafio aí é encontrar, e ela falou algo importante, tem uma rede de apoio, né, que pode dar um fôlegozinho ali, de deixar às vezes a criança, ou uma delas, ou as duas, para poder ter um tempinho a sós consigo mesma, ou para sair para fazer algo que ela goste, né? Então é importante. Esse olhar que o Zé está falando, esse olhar para ela mesma, né? Validar que ela continua sendo uma mulher, que ela não é só mãe, né? Que mesmo que ela seja uma mãe atípica e que com certeza tem todas as particularidades disso, ela continua sendo mulher, e validar também o que a gente está falando, que é a culpa pelo descanso, o momento que ela pode descansar sem culpa. Ela pode voltar um momento para ela, né? Talvez ela está levando em todas as atividades, em todas as necessidades ali das crianças, mas as dela estão ficando lá em último plano. Então, eu acho que essa diminuição de culpa, validar o descanso, validar ela como mulher, para ela não deixar a vida passar também. Vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma pausa com os meus amigos, Zé Ricardo Mendes, a Bianca Castro, ele que é consultor, gestor do tempo, a Bianca psicóloga, e já volto com vocês aqui. Olha, a Júnia, conheço a Júnia há muito tempo, ela falou que levanta cedo, mas cansada, é claro. Fica imaginando as tarefas que ela tem que executar durante o dia. Você não está sozinha, Júnia. E é sobre isso que a gente volta para conversar daqui a pouco. É você comigo até as 3h30 da tarde, por isso te espero na volta. Mãe da Thaís, e está lá no Residencial Integração assistindo a gente. Cíntia, um grande beijo para você, viu? Muito obrigada pela companhia. Fiz treinamento com o Zé Ricardo há muito tempo, a Maria Badia, fez toda a diferença para mim. Ó, Zé, que bacana. O Ricardo do bairro São Jorge também mandou fotos aqui do túmulo da Dona Beija. Muito obrigada, querido. Obrigada por participar. A Maria Elizabeth, lá do Luizote de Freitas. Mônica, tenho muito trabalho, mas paro para ver o seu programa. Oh, querida, obrigada pela escolha, viu? E é justamente sobre o tempo que a gente está falando hoje. Estou com a Bianca Castro, que é psicóloga, o Zé Ricardo Mendes, que é consultor e também trabalha ali, né, com treinamentos, é gestor do tempo. E aí eu busco a Júnia, que falou sobre essa questão de ficar imaginando o que ela tem que fazer. Tem que acordar cedo, arrumar não sei o que lá, tem que ir para academia, tem tarefas domésticas, tem trabalho. Dá para organizar isso um dia antes ou não?
Então, eu vejo assim, com as pesquisas e tudo que eu fui buscando de conhecimento sobre planejamento do tempo, eu entendi que a unidade de tempo mais adequada para a gente planejar é a semana, não o dia. Então, ali na sexta-feira ou no máximo no sábado, eu já começo a estabelecer qual vai ser a minha agenda da semana inteira. E aí eu começo a encaixar. Lembra que a gente fez o exercício dos papéis? Isso. O que é importante eu exercer de atividades dentro daquele papel. Então as meninas falaram ali, eu tenho que estudar, mas eu vou estudar a semana inteira, o horário... Não, eu tenho que dedicar um tempo para aquilo e ser intenso e estar focado e não se distrair com celular, com telefone, com televisão, com outras pessoas, eu vou me concentrar naquilo, porque eu estando focado eu vou ser mais produtivo. Então eu encaixo isso dentro da agenda, como a Bianca falou, não 100%, 50%, 70% da minha agenda, eu defini papéis, atividades e coloquei lá. E vou ser disciplinado para seguir o que eu coloquei. E as urgências podem acontecer, uma criança, um filho que pode ter um probleminha de saúde, alguém que me chama para fazer uma coisa que eu não tinha previsto, é o pneu do carro que fura, isso também não estava planejado na agenda. Então são intercorrências que vão acontecendo e vão roubar o meu tempo, mas se eu tenho esse espaço na agenda, eu não vou sofrer tanto e não vou ficar tão culpado por isso. Não vou ficar com o coração acelerado. E aí no dia eu vou executando aquilo que eu me propus. Entendi. No dia seguinte da semana eu vejo, alguma coisa ficou para trás, eu ainda tenho tempo para poder encaixar. E assim vai se organizando. E aí a Bianca trouxe uma reflexão durante o intervalo para a gente compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte: você vai estudando, estudo, tem, né? Aí de repente vai para o trabalho, vai trabalhar, trabalha. Aí quando você vai olhar lá na frente, e aí? Parei de uma vez. Não é? O caso da aposentadoria, quando você também não planeja. Aí eu corri a minha vida inteira. Corri minha vida inteira. Pelo tempo, para descansar. E aí passou o tempo e eu não aproveitei o tempo. E aí vem a frustração. E aí eu fico sem nada, eu não tenho nada, eu tinha tanto, eu precisava fazer tanto, eu estava correndo tanto por esse tempo, e esse tempo agora não significa nada, porque é isso, o significado que a gente dá para o tempo, a gente não quer economizar o tempo, a gente não quer poupar tempo, mas para quê? Qual é o que eu quero fazer com esse tempo que eu poupo e qual é o sentido dele para mim? Eu achei muito interessante o que as Marias disseram, que é a questão de estar... O que você faria se você tivesse tempo? Eu estaria com as pessoas que eu amo. Foi algo que me chamou muito a atenção. Por que a gente não faz isso? É porque fica com o desempenho na cabeça? O que vocês acreditam? É porque muitas vezes na cabeça delas, o que está em evidência agora é a necessidade de estudar, de passar, de ter o desempenho ali profissional, estudantil. Mas o desafio é que mesmo tendo essa carga naquele momento, como é que eu paro para contemplar? Como é que eu paro para dedicar tempo para essas pessoas que eu amo? Não é esperar chegar lá na frente para fazer isso. O que eu quero fazer com as pessoas que eu amo, né? O que eu quero até fazer? Porque quem garante que as pessoas que a gente ama estarão disponíveis daqui a um tempo? A gente nunca vai ter domínio sobre isso. Exatamente. A gente deseja viver muito tempo e ter acesso a tantas coisas e tal, mas a gente não tem domínio sobre isso. Amanhã pode ser que uma das pessoas que a gente ama não esteja mais aqui. E aí você vai falar assim, o que eu fiz com o meu relacionamento, o meu tempo com ela, por que eu não aproveitei um pouquinho, né, para ligar, para conversar, para falar, para ir lá tomar um café? Eu vou deixar uma pergunta para você que é para você chamar a Tatiana. Será que a gente tem medo disso? Até o medo de perder? Né? E aí evita? Me veio aqui, Bianca. Deixa eu chamar a Tatiana. Tatiana também está com mais duas amigas nossas que estão lá no centro da cidade. Como é que é a relação delas com o tempo, Tatiana? Conte pra gente. Então, Mônica, olha, achamos aqui essas duas queridas, né, que estão comigo, a Miriá e a Scarlett, e elas estão assim na contramão, acho que da maioria, porque elas estão dando prioridade para o tempo delas. E eu vou começar aqui com a Miriá e... Boa tarde, né, Miriam? Explica pra gente como é que é isso. Você, então, hoje, tem prioridade, né? O seu tempo é importante. Sim, é porque, tipo assim, como a gente ama alguém, a gente dá prioridade pra essa pessoa, não dá? Então, a gente podia fazer isso com a gente mesmo. Eu acho isso muito importante, pra gente começar a se valorizar, se amar também, a se entender, colocar a gente, igualzinho eu já me coloquei em cursos também pra mim ver até onde eu consigo ir.
E é isso. E você me falou que isso também teve um gatilho aí, não foi assim, do nada, de repente, né? O que aconteceu? Aconteceu que eu perdi uma avó minha e eu acabei olhando isso, essa situação, eu falei, nossa, ela ficou a metade do tempo dela cuidando dos outros e não se valorizou. Aí nesse não se cuidar, ela acabou falecendo por descuido que ela podia ter cuidado dela, cuidado de uma coisa que ela podia ter se priorizado, se amado mais, que foi uma coisa muito desvalorizante, vamos dizer assim. Eu acho que ela deveria ter cuidado mais dela, olhado mais para ela, em vez de ficar olhando mais para os outros. Aí ela teve o fim que ela teve agora. E aí você decidiu fazer diferente? É, decidi fazer diferente. Comecei a falar, não vou fazer, não vou cometer a mesma erro que ela, não. Vou começar a me cuidar também, porque mesmo que as outras pessoas falem que nos ama, a gente pode nos amar também. Olha, muito bom. Devemos nos amar, né, Miriam? E eu tô com a Scarlett aqui também. E assim, a Scarlett, como a Miriam, ela também falou que ela tem priorizado o tempo para ela, não é isso? Boa tarde, Scarlett. Boa tarde. E como que tem sido isso? Eu aprendi a me valorizar, a me priorizar meu tempo, me cuidar mais. Eu amo me cuidar, cuidar da minha família. Como é que você faz? Assim, você falou, eu priorizo o tempo para mim, sim, mesmo que seja na correria do trabalho, mas eu tenho o meu tempo. O que você faz nesse tempo? Eu faço atividade física, eu marco um restaurante, assim. E sempre que você diz com a família, mas isso também teve um gatilho, né? Você também não foi sempre assim, né? Conta pra gente. Eu perdi 2 irmãos e uma avó, né? E aí eu não tive tempo de qualidade com eles. Então eu resolvi ter tempo de qualidade com a minha família. Depois que aconteceu isso, eu tive uma visão assim, poxa, vou me cuidar bastante e vou ter bastante tempo de qualidade com a minha família. Sair, curtir, bater muita foto, gravar muitos vídeos. Porque quando a pessoa se vai, é o que sobra. As memórias e o registro, né? Os vídeos, as fotos. Então foi isso. Maravilha, obrigada. E a Scarlett falou também que ela faz questão de fazer a unha, não é isso? Arrumar o cabelo, cuidar do cabelo, é isso, né? E aí eu estava ouvindo, né, a conversa de vocês aí no estúdio, Mônica, e olha só, né? As duas tiveram esse gatilho aí, né? De perderem pessoas e entenderem essa questão da importância que a gente, né, tem que dar para o tempo que é nosso. Volto com você aí. Muito obrigada, Tatiana. Agradeço a Miriam e a Scarlett por participarem com a gente. Você falou disso agora aqui, né? Perdas. E elas aprenderam nesse processo também a dizer não. 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 Para poder se amar e se priorizar. Não é questão de egoísmo, né, Bianca? Não, a grande pergunta não é nem o que a gente faz com o tempo do trabalho. O tempo do trabalho, a gente sabe que é o tempo do trabalho. A questão é o que a gente faz com o tempo que é nosso. Elas falaram, né? A gente está priorizando, entendendo o que eu faço com o meu tempo, como eu me cuido, o que eu escolho, com quem eu escolho estar, o que eu escolho fazer. A questão é que a pergunta inicial do programa é se era uma prioridade, se era uma escolha. A questão é o que a gente faz quando a gente tem escolha. O que eu faço com o meu tempo quando ele é uma escolha? Porque quando ele é um luxo, tudo bem. Quando ele é uma questão de gestão, tudo bem. Mas e quando ele é uma escolha? O que eu faço? Eu fico com as pessoas que eu amo, mas eu faço o que com elas? Eu descanso, mas eu faço o que com esse descanso? O que eu quero descansar? Então, as nossas escolhas, elas são importantes. Os nossos limites, eu poder escolher onde eu quero estar, com quem, onde eu não quero estar, isso é muito importante. Você falou da questão de saber o que fazer, o que é importante, o que é urgente, porque às vezes a gente se mistura com tudo isso. Como é que eu organizo também? Olha, por exemplo, a gente vive aqui com o aplicativo de mensagem, e-mails, e aí às vezes a gente quer responder tudo ao mesmo tempo. Também definir um horário para isso vai me ajudar para o que eu tenho que fazer que é importante, que é urgente para mim? É interessante você agrupar atividades que são similares, para você ganhar mais produtividade e tempo. Então você não pode ficar quebrando demais em atividades que são muito diferentes durante o planejamento ali e o seu dia a dia. E a gente tem que tomar cuidado porque vão surgindo situações para desfocar a gente, para tornar a gente menos produtivo, né, ali no dia a dia. E eu vejo assim, eu percebo que nessa ansiedade de colocar coisas demais, às vezes a gente tem que também parar para pensar o que eu vou tirar da agenda.
não é só o que eu vou colocar na agenda, os 50%, 70% de atividades ali, mas o que também que eu tenho que desacelerar, eu tenho que retirar naquele determinado momento, porque está me sufocando, me agoniando ali, eu estou ficando ansioso, né? Então eu tenho que dar essa parada. Eu lembro de uma musiquinha na escola das minhas filhas lá que falava desacelera, né? Para um pouco. Aquilo foi muito intenso, assim, porque mostrou essa necessidade, né, de desacelerar, parar um pouquinho para aproveitar melhor o tempo. Deixa eu trazer uma amiga, ela falou, Mônica, um desabafo, mas eu precisei trazer este desabafo aqui para os meus amigos. Presto serviço para o escritório, então ela faz muito serviço para terceiros. Tem dias que para as 9 horas da noite, mentalmente eu estou acabada. Tem dias que choro sozinha, cuido da casa, dos filhos, e muitas vezes penso em desistir de tudo. Ela está sentindo uma tristeza muito profunda e ela nos pergunta, o que fazer? A primeira pergunta é entender se ela tem rede de apoio, se esse tempo é uma escolha, né? Se ela consegue disponibilizar desse tempo como uma escolha. Talvez não durante a semana, mas aos finais de semana. Talvez 1 minuto por dia, talvez 5 minutos por dia, talvez um banho que seja. Todas as mães que são mães e que vivem essa dupla, tripla jornada sabem que um banho longo já resolve muita coisa. E o chorar sozinha é um ponto. Por que sozinha? Por que não pedir ajuda, você diz? Por que não estar com alguém e fazer desse momento um momento de descanso? Quando eu choro sozinha, isso é uma angústia. Quando eu choro com o outro me descansa também. Precisa ser alguém que te descanse. Precisa ter isso, né? Agora, tá trabalhando muito, não tá? Então, eu vejo assim que tem pessoas que ocupam a agenda e falam que estão ocupadas demais e produtivas demais, e às vezes isso é uma fuga. Às vezes está fugindo de alguma coisa, se ocupando demais para não ter que cuidar de alguma coisa pessoal, familiar. Então vou ocupando, e aquilo que deveria estar sendo cuidado às vezes não está. Então a hora que eu fui vendo essa situação ali, aí eu fiquei pensando assim, será que não tem alguma coisa que está relacionada a isso? Eu estou me dedicando demais a isso, porque eu estou fugindo de outra situação que eu precisaria resolver ou enfrentar. Então é uma reflexão também. Porque às vezes a gente quer preencher esse vazio ou algo que a gente não consegue resolver. Pode ser. Né? Pode ser. Eu vivi uma fase que trabalhava incansavelmente, com dores constantes, achava que era normal, que fazia parte da rotina. Até que entendeu que precisava mudar. Aí ela fez uma escolha, essa pessoa que está participando com a gente, a Carol. Hoje trabalho meio período e posso dizer com tranquilidade que sou mais feliz. As dores desapareceram e o mais importante, tenho tempo de qualidade, principalmente com a minha família. Aprendi que viver bem vale muito mais do que apenas dar conta de tudo. Queria que vocês comentassem a respeito disso, porque eu acho que isso que ela trouxe resume muito bem o que nós estamos vivendo hoje, não é? O dar conta de tudo é a necessidade do desempenho, da produtividade, de entregar as coisas. E ela fez esse caminho que muitas vezes é difícil, né? Porque a gente está envolvido com tudo aquilo ali, mas ela desacelerou, ela buscou qualidade ao invés de ocupação e quantidade, e está vivendo um resultado disso aí, né? Com mais tranquilidade, com mais alegria, talvez. E ela recuou, ela não teve medo de fazer essa escolha por menos, não é? Porque a sociedade de hoje é sempre mais, não é, Bianca? A grande virada de chave dela foi justamente tornar consciente uma decisão. Quando foi uma escolha, ela entendeu que ela ia ir contra a maré. Né? De não precisar ser mais produtiva, dar conta de mais coisas. O que a gente vê muito em consultório é dar conta de tudo é o quê? O que é tudo? E o que é dar conta? Eu preciso dar conta de tudo. Tudo bem, mas dar conta de tudo é a casa? São os filhos? É o seu trabalho? O que é tudo? E o que é dar conta? Porque em um dia dar conta de tudo vai ser realmente tudo. E em outro dia dar conta de tudo vai ser deitar e descansar, isso vai ser dar conta de tudo. Em outro dia você vai dar conta de tudo, mas não do jeito que você esperava. Então, tornar essa decisão, que muitas vezes é viver no automático e trazer para o consciente, e aí decidir, tomar escolhas, isso dá liberdade e dá respiro para as consequências das nossas decisões. E foi uma boa decisão. Nossa, eu adorei esse exemplo dela. Tem um monte de coisa para fazer, organização. Eu escutei a regrinha dos 2 minutos. Queria muito que você me ajudasse nisso, que é o seguinte: se eu levo 2 minutos para levar esse copo daqui até o refeitório, faça. Faça. Para você não ter o acúmulo
digamos assim, das atividades que você precisa fazer ao longo do dia. Não sei se foi muito clara, não sei se... É uma forma deixar para depois, entendeu? Sim, é uma forma de organizar o tempo, evitar a procrastinação, né? Exatamente. Que é uma tendência das pessoas. Vou deixar para amanhã porque eu tenho a sensação de que eu terei amanhã. Mas quem garante que a gente vai ter amanhã para fazer determinadas coisas? A gente não tem essa certeza. Então, o fazer o que tem que ser feito agora, tem não me lembro a metodologia especificamente, mas acho que é Pomodoro, que é a nomenclatura, que fala de você fazer tarefas em intervalos menores e dedicar muita intensidade naquela tarefa, naquelas atividades ali, em 20, 25 minutos e ter 5 minutos para descansar, quando tem uma sobrecarga muito grande. Então, é a forma de conduzir as atividades que você tem ali no dia a dia para que elas sejam produtivas, deem resultados e não fique jogando as coisas para frente, vamos dizer assim. Isso é a organização, vamos dizer, aliás, a execução em minutos ali. Só tem que tomar cuidado para não ser tão meticuloso, tão detalhista, assim, seja mais leve, faça no tempo que tem que fazer, faça o que tem que ser feito, mas não se sobrecarregue pela cobrança, vamos dizer assim. O seu Itoshi, que é um produtor de café ali de Iraí, ele falou o seguinte, que é ir fazendo. O ir fazendo, ter essa noção. Porque muitas vezes, né, nessa bagunça que a gente vive hoje, parece que a gente vai perdendo a noção de quem a gente é, do que a gente quer fazer, daquilo que estamos fazendo na nossa rotina, que cada um tem. Isso acontece quando você atende alguns pacientes ali que não tem muita noção? Com certeza, a gente mal tem noção assim, do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. A gente vai para o trabalho sem entender por que eu estou trabalhando. É para comprar tempo lá na frente, para perder esse tempo? Ou eu gosto do meu trabalho? O que eu gosto do meu trabalho? Eu estou com essas pessoas aqui, por que eu estou? Esse parar e pensar é uma prática que a gente vem perdendo. A gente vem perdendo porque as coisas estão muito rápidas. Igual ele comentou que, você viu tal coisa em tal rede social? Não vi. Tá tipo muito rápido. E aí, de repente, isso é um momento. E se você não viu, você tá de fora. E aí eu vou fazendo e não vou pensando, não vou parando. Uma prática clínica, um exercício clínico que a gente estava comentando aqui no intervalo que é difícil propor, são 5 minutos de silêncio. E é uma coisa que parece muito inocente, boba e faz a diferença. E faz a diferença, mas a gente não consegue mais propor para o paciente 5 minutos de silêncio. A gente tem que propor para ele se acostumar com 1 minuto de silêncio. E é desconfortável. E geralmente são semanas trabalhando com 1 minuto de silêncio para entender o que está dentro dos seus pensamentos. As pessoas chegam e mal conseguem responder o que você sente, o que você pensa, por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, essa ação muito rápida está nublando o que a gente é. Né? E eu fico pensando assim, parece que a gente engatou a primeira e foi embora, não é, Zé? Uma velocidade do tempo. E aí vem essa sensação, nossa, já é segunda-feira? Nossa, mas já são 6 horas da tarde, como diria do Quintana? Eu acho que hoje a gente não está nem engatando a primeira, a gente está no carro automático, está pisando no acelerador e ele está passando. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quando você vê, você já está na 5ª marcha, sem passar, já está no piloto automático, acelerado, e a questão é, para onde o carro está indo? Eu estou dentro, eu estou acelerado, eu pisei no acelerador, e aí? Que hora que você vai parar, que hora que você vai contemplar, que hora que você vai descansar? Porque se deixar, o carro vai. Vai, né? Deixa eu trazer aqui a Graça de Araguari, ela falou, nossa, tá elogiando vocês, né? Diz que está aprendendo bastante e diz que sempre correu e esqueceu muito dela. Agora, aos 72, ela diz não e não abre mão de cuidar dela. Começou tarde? Ela falou, comecei tarde. Não, né? O que vocês avaliam? Se começamos ontem, ainda é tempo. Sempre é tempo. Sempre há tempo. O Rafael, então tá bom, eu vou encerrar, tá? Queria mais tempo, mas tudo bem. Zé Ricardo Mendes, que é consultor, gestor do tempo, Bianca Castro, psicólogo, obrigada por terem vindo. Obrigada pelo tempo. Nós que agradecemos. Vamos pensar um pouquinho mais? Então vamos para Entre um Café e Outro.